Galera, infelizmente tenho notícias nada animadoras e boas pra vocês. Infelizmente, neste vídeo não teremos aquele clima de descontração que eu sempre trago pra vocês, pois as notícias para o universo de Dragon Ball são muito ruins. Finalmente vamos começar a entender a real situação de Dragon Ball após o falecimento do nosso grande mestre Akira Toriyama. Vou explicar para vocês o que está acontecendo nos bastidores lá no Japão, que pode levar a franquia Dragon Ball a acabar de vez. Tudo isso por conta de ego e uma situação realmente bem complicada para nós fãs que apenas podemos acompanhar de longe. Tudo isso no decorrer do vídeo. E aqui, meus amigos, eu trago notícias nada boas para vocês acerca do universo de Dragon Ball que vive o seu pior momento após o falecimento do seu grande criador, o Akira Toriyama. Uma situação que ruiu completamente a franquia lá pelo Japão e se tornou bastante complicada. Vou trazer primeiramente a notícia completa para vocês. Em 1º de março deste ano, o falecimento de Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, gerou incertezas sobre o futuro da franquia. Segundo o site Toyo Keizai Online, foi relatado que os direitos da obra ainda estão pendentes com a editora Shueisha. O ex-editor Akio Iou, que já adianto para vocês, é um... tá? Desculpa a palavra, mas esse cara é um... Ele provavelmente está sendo o grande responsável aí por esse grande arranhão da franquia Dragon Ball no momento atual. E como vocês podem ver aqui de cara na notícia, a Shueisha tá tendo problemas com os direitos autorais de Dragon Ball. Isso pra mim tá bem claro que é o principal motivo que tá impedindo o mangá de Dragon Ball Super de ter uma continuidade, tá certo? Vamos continuar aqui com a notícia. E a Bandai Namco envolvidos em negociações sobre a gestão da marca. Basicamente aqui uma treta gigante entre Shueisha, desse cidadão chamado Akio Iou, que também é o grande culpado por ainda não termos a 2ª temporada de Dragon Ball Super, tá? Só para deixar claro para vocês. E a Bandai, de boa, sempre trazendo jogos aí para nós da franquia Dragon Ball. Continuando aqui. Iou, que anteriormente foi editor da Shueisha, tornou-se em 2016 chefe da Dragon Ball Room, um departamento criado pela editora para gerenciar a franquia. Apesar de sua estreita colaboração com Toriyama, fontes de Toyo Keizai afirmam que a Shueisha não ficou satisfeita com algumas decisões de Iouko, como a aprovação da adaptação de Sandland sem consulta à administração. Além disso, ele teria enfrentado problemas com os estúdios de animação e sido responsabilidade pelo fracasso de projetos envolvendo inteligência artificial. Em 2022, Iouko foi transferido para um novo departamento, o que desagradou Toriyama. Em maio de 2023, Iouko fundou a Capsule Corporation Tokyo, que administra os direitos de várias obras de Toriyama. Preocupado com a possível perda dos direitos da franquia, a Shueisha tentou negociar diretamente com Toriyama antes de sua morte, mas infelizmente sem sucesso. A Bandai Namco, responsável por diversos jogos da franquia, organizou conversas entre Shueisha e Iouko, mas após o falecimento do autor, as relações entre as partes se deterioraram. Atualmente, discussões com a família de Toriyama estão em andamento para resolver a questão. Discussões essas entre Iouko, família do Toriyama e Shueisha, que impossibilitam o mangá de Dragon Ball Super de continuar, tá? E para encerrar aqui, apesar da situação indefinida, o novo anime ilustrado Dragon Ball Daima está programado para estrear 11 de outubro, como parte da celebração de 40 anos da franquia. O projeto foi um dos últimos com o envolvimento de Akira Toriyama. Notícia lamentável, mas que deixa claro o que está acontecendo com a franquia Dragon Ball. Esse cidadão Akio Iouko, ele já vem se envolvendo diretamente nas coisas de Dragon Ball há muitos anos. Um cara de confiança do Akira Toriyama, sempre foi, mas que o que nos deixa claro é um cara que aparentemente se aproveitou do que aconteceu,
acontecimento disparadamente mais triste desse ano para os fãs de Dragon Ball, que foi o falecimento do nosso grande mestre Akira Toriyama. E a partir disso, claro, as negociações entre ele e a Shueisha praticamente se findaram, o que complica completamente a situação do mangá de Dragon Ball Super, que não tem previsão de voltar. Muita gente comentou que, na verdade, saiu até como notícia oficial, não foi só o fato de muita gente ter comentado, né, que Dragon Ball mangá, o mangá do Super, entraria em hiato por conta do falecimento do mestre Akira. Mas a pergunta que não quer calar, será que era isso realmente que o Akira Toriyama queria? Que o mangá de Dragon Ball Super ficasse parado por tanto tempo? Obviamente que não, meus amigos, e tá mais do que explicado aí o porquê que tá parado há tanto tempo. Fora algumas informações que levam a crer que o Akio, ele não gosta da franquia Super e por conta disso ainda não tivemos uma segunda temporada, passando a focar em projetos como Dragon Ball Daima, que muita gente critica. Óbvio, a gente recebe muito bem por ser mais uma animação do universo Dragon Ball, que se passa ali um pouco depois da saga Buu, mas vai também começando a entender que uma segunda temporada de Dragon Ball Super vai ser muito difícil, enquanto esse cara não liberar aí as coisas como tem que ser. Óbvio, são questões judiciais, são questões complicadas e que vão demandar bastante tempo aí pela frente, mas que nos deixam bastante preocupados, pois refletem-se diretamente no universo de Dragon Ball, na franquia como um todo. A situação com a Bandai aparentemente está tranquila, o que está complicado mesmo é a situação com a Shueisha. Sem Shueisha, sem mangá de Dragon Ball Super, sem mangá de Dragon Ball Super, sem previsão de segunda temporada de animação para Dragon Ball Super. E o que a gente vai entendendo nisso tudo é que o anime de Dragon Ball Super cada vez mais vai ficando em segundo plano para esses caras. Situação de fato bem complicada para quem gostaria de ver uma continuidade do mangá e também do anime, beleza? De toda forma, esse foi o vídeo de hoje, trazendo essa lamentável notícia para vocês. Fui atrás de notícias acerca do universo de Dragon Ball e aí infelizmente acabei me deparando com isso. Fico bastante decepcionado porque os caras vão sujando um ano que deveria ser um ano de homenagens para o nosso mestre Akira Toriyama, e ao invés disso vão tendo briguinhas infantis entre si. Espero que a família do nosso mestre Akira Toriyama possa ter a compreensão que esse cidadão Akio Youko não tá tendo, que é um cara realmente tá colocando a franquia de Dragon Ball ladeira abaixo, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Vídeo bem chato de se fazer, não queria fazer esse vídeo, mas era interessante trazer essas notícias chatas pra vocês de fato. Belezinha? Vou ficando por aqui, até a próxima comigo, Matheus Midnight!